Muito boa noite, bem-vindos ao Mãos e Mentes. Boa noite, Luiz Fernando Oderich. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos os telespectadores. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo. Vamos começar do começo, não? Vamos Quando começar todo com... mundo pede mais prisões, mais cadeias, mais rigor, existe uma ONG que se chama Brasil Sem Grades. Como assim? Bom, é bom começarmos a explicar isso aí. Vamos começar do começo. A grade para nós é a maneira que a sociedade brasileira encontrou para conviver com a criminalidade. É mais ou menos, eu faço uma alusão àquela época da inflação. Então, a gente não enfrentava a inflação, a gente tinha OTN, BTN, a gente tinha os salários primeiro eram anuais, depois semestrais, depois mensais, trimestrais, mensais. Então, a gente tentava conviver com aquele problema. E assim a sociedade brasileira está tentando fazer a mesma coisa. A gente acha que o Estado não tem condições de resolver, então cada um procura cuidar de si. Eu vou colocar uma grade na frente da minha casa, depois da grade vai botar mais uma cerca elétrica, depois da cerca elétrica vou botar mais uma câmara, aí depois vai mudar, vai botar tudo isso dentro de um condomínio fechado. E o ponto é que nem, eu digo assim, mirem-se no nosso caso, eu tenho grade na minha casa, eu tenho câmera de vídeo na minha casa, eu moro numa cidade pequena onde essas coisas não acontecem, correto? Essas coisas só são nas capitais grandes, né? E de repente aconteceu, tá? Então o que nós queremos? Vamos trocar esse conviver com a criminalidade por enfrentar as causas. Porque o Brasil, houve uma época em que o Brasil, nós tínhamos a mesma formação, o mesmo povo, a mesma injustiça social, e o Brasil era um país seguro. Gente, então, nós podemos voltar a ser um país seguro. As pessoas acham que isso é impossível. Isto não é impossível. Se nós enfrentarmos as verdadeiras causas da criminalidade. Antes de chegar nas causas, Luciano, eu quero resgatar contigo uma história que é triste, que é dolorida, mas que eu acho que resgatá-la é importante para entender a tua cruzada, a missão que te impuseste, né, uma missão de vida, que é a história do teu filho, que quem conhece um pouquinho do Luiz Fernando já sabe dessa história, mas eu acho que vale a pena a gente resgatar um pouquinho disso para contextualizar. Então, casualmente, eu tenho até, vou deixar aqui, ó. Esse era meu filho, e eu digo sempre assim. Deixa eu mostrar aqui. Um filho que era mais bonito por dentro do que por fora. Entende? Todo mundo vai achar ele um filho bonito, mas ele era mais bonito, uma pessoa muito bonita. Pois é, o meu filho ele ia se formar em administração de empresas na Unicinos, né? E aí no dia 17 de agosto de 2002, ele saiu de São Sebastião do Caí, veio aqui, foi ali no shopping Iguatemi, comprou, encomendou o terno dele e foi ali na Rua Conde, Porto Alegre, 9h30 da noite, né? Para sair com um amigo, aproveitar, que ele já tinha morado muito tempo aqui em Porto Alegre, vou aproveitar, sábado de noite, né? Não tinha nada para fazer, sei lá onde é que ele ia. E então foi assassinado ali, quase de frente à Igreja São Pedro, né? E era o nosso filho único, né? E, bom, isso é uma coisa que eu digo assim para vocês, eu digo assim só, tá? Perder um filho é pior que um pesadelo. Tá? É pior que um pesadelo. O pesadelo acaba. Por quê? Uma vez eu tive um pesadelo assim, que vamos dizer que eu tomei um choque. E meu filho era pequenininho e ele viu aquele choque, ele achou engraçado e ia pôr os dedinhos ali, né? E daí ia tomar. Aí eu me acordei. O que acontece quando a gente acorda de um pesadelo? Ufa, graças a Deus, era só um pesadelo. Só que daí quando eu me acordei, eu me dei conta do seguinte: num pesadelo, embora meu filho tomasse um choque, ele estava vivo. E a realidade era total, e ele já estava morto. E ele era um guri que não tinha arma, ele não reagiu, ele não era violento, ele não tinha nada com droga, ele não devia nada para ninguém. Não fumava, não bebia, porque como ele foi assassinado, foi feito, vamos dizer, a biópsia, etc e tal, não tinha nenhum resquício de álcool, de droga, de coisa nenhuma. Ele não fumava, então também não ia se drogar com outras coisas. Então eu digo assim, morando numa cidade do interior, né, do horário civilizado, numa região de classe média alta, né, isso pode acontecer. Então o que a gente... Aí o meu filho estava escrevendo um livro, entende? Ele estava escrevendo um livro. E eu fui lá no apartamento dele e tal, e comecei a ver aquelas coisas, porque ele vivia falando naquele livro, né?
E eu via uma frase escrita de próprio punho, assim, naquelas anotações dele lá, que eu atribuo a ele, eu não tenho certeza se é dele, mas eu atribuo a ele. Dizendo assim: o erro é um episódio do qual ainda não se tirou proveito. Tá? O erro é um episódio do qual ainda não se tirou proveito. Então, eu juntei isso, mas assim, eu abri a Bíblia, né, onde estava marcado, e ali tem uma passagem de Cristo que diz assim, que a gente tem que nascer de novo para voltar dentro da igreja, né, chegar à salvação, essas coisas todas. Então, tudo aquilo assim foi me dando uma ideia de que havia uma mensagem, entende? Uma mensagem dele no sentido de dizer, na música que ele havia escolhido para a formatura dele, era uma Beautiful Day, né, no YouTube, e tem uma frase que diz assim, né, porque eu acabei decorando ali, né, a letra e tal, então diz assim: I know I'm not a hopeless case. Eu sei que eu não sou um caso sem esperança. Então, juntei tudo isso e aquilo, vamos dizer, foi então dando que alguma coisa tinha que ser feita, né? E aí até o Raul Ferreira, que é as pessoas talvez aí do público não conhecem, mas que é um tremendo produtor de TV, que hoje em dia é o diretor do Jornal do Almoço, era o editor-chefe do Teledomingo. Então ele acabou tendo porque a gente nunca pensou em fazer nada, daí ele resolveu, em função da repercussão que tinha dado o caso, fazer um Teledomingo, e daí começou a juntar... E vocês foram buscar o diploma dele no dia da formatura? Pois é, exatamente, isso foi, na verdade, a única coisa que a minha esposa e eu fizemos, foi buscar o diploma, entende? Isso deu assim, porque ele estava muito feliz, entende? Ele estava contente, ele tinha comprado aquelas cornetas de fazer barulho, ele ia fazer esculhambação, entende? Lá na hora da formatura, ele estava super feliz com a formatura. Então a gente achou, vamos buscar tanto, mas foi uma coisa assim, ó, ela pensou isso, eu pensei a mesma coisa, né? Entende? Às vezes o casal não casa, um tem que convencer o outro, não, mas os dois tiveram exatamente a mesma, vamos buscar o diploma. E foi a única coisa, na verdade, que a gente fez, né? Foi isso. Bom, aí em função da repercussão que teve aquele evento, daí vocês fizeram o Teledomingo, daí as pessoas começaram a se manifestar, e tem que transformar isso numa causa e tal. E aí eu escrevi um artigo, né, que se chama Em Nome da Mãe, né, em nome do filho e em nome da mãe, tá? E neste artigo eu elenquei assim aquilo que eu não sei, eu digo assim, aquele clarão, aquela bala do dia 17 de agosto, para mim assim, ela iluminou a minha cabeça. Eu vejo o Brasil de uma maneira diferente desde aquele dia. Tá? E dá para traduzir em palavras qual foi essa percepção? Pode ser. Posso pedir licença para fazer um rápido intervalo? Sim. Então vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente vai descobrir o que mudou a partir desse clarão, que é uma imagem forte, né? Um clarão de uma bala, de uma arma que acabou trazendo um pouco de luz também, né? Por mais paradoxal e contraditório que pareça. A vida é muito paradoxal. Pois é. Rápido intervalo, a gente agradece sempre ao Sebrae, 40 anos o negócio é acreditar, e Unicinos, somos infinitas possibilidades. E também a Clave, construindo sonhos na Zona Sul. Já voltamos.